o polêmico compositor inglês Roger Waters, rockstar e ex-líder de uma das maiores bandas de rock em todos os tempos, o Pink Floyd, escreveu a canção Amused to Death. Uma letra que tem o poder de corte de uma lâmina de gilete. Uma trajetória de nós, seres humanos, até o nosso último pote de caviar. Nosso último grito em comemoração à estupidez humana. A profecia que conta a história dos antropologistas alienígenas, que encontrarão nossos restos e concluirão que a nossa raça se divertiu até morrer. Roger não é o único roqueiro considerado desajustado que utilizou sua poesia para traduzir o que de pior nós temos como humanidade. Renato Russo, da Legião Urbana, nos deu uma mostra tupiniquim. Na letra da canção Perfeição, Russo diz: vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar nosso coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos, tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos nosso hino nacional, a lágrima verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Profetas de um mundo que em 2020 se curvou a uma pandemia que ameaça de uma forma ou de outra varrer a nossa estupidez e cobrir os nossos corpos com lágrimas. Lágrimas sem despedida, sem adeus, apenas a aterrorizante imagem de caixões empilhados na calçada à espera de alguém que os enterre. Olhando a nossa história, podemos observar muitos entroncamentos em que a humanidade se viu ameaçada. Não é a primeira vez, deveria ser a última. Em tempos de quarta revolução industrial, o ser humano vê o caminhão vindo à contramão e continua dançando ao som de um MP3 que sai de seu novíssimo iPhone 12. Waters tem razão. Não vamos parar até que tenhamos consumido nosso último pote de caviar, matado nossa última baleia, queimado nossa última floresta e poluído nosso último rio. No fim, sobrarão as palavras de Renato Russo. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. De tudo isso, com festa, velório e caixão, está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem escreveu essa canção. No ano de 2020, o planeta foi assolado pela pandemia provocada pela Covid-19. Algo que em tempos modernos podia ser inimaginável, mas que vem se desenhando nos últimos anos. Outras epidemias, como por exemplo a gripe suína provocada pela H1N1 no final da primeira década do século XXI. Infelizmente, alguns avisos dados não foram suficientes para que a humanidade parasse e fizesse uma reflexão, que pudesse, em 2020, ajudá-la a transpor a tempestade com segurança para nós, seres humanos. É preciso refletir a respeito de todos os acontecimentos que ameaçam e ameaçarão o mundo de fora das nossas caixas carregadas de crenças e contaminadas pela fragilidade do coletivo, que tem nos cercado em tempo de total divisão. A coisa não é nem de longe fácil de equacionar. Ela passa do espectro da saúde pública para vários outros, entre eles a economia. Nesse último caso, mexe um vespeiro e multiplica o temor por um futuro onde os recursos serão escassos e não conseguirão suprir com segurança as necessidades de toda a humanidade. A pergunta que não cala é: antes do Covid-19, esses recursos supriam a necessidade de toda a humanidade? A resposta com certeza é não. E talvez seja o que causa a escassez o responsável por nos encontrarmos hoje na maior encruzilhada da idade contemporânea. Não será simples fazer um exame de consciência. Com certeza, envolverá de crenças que estão enraizadas em nossas consciências. Irá do aspecto moral ao ético. Passará por ideologias políticas e certezas econômicas. Mexerá nas estruturas e, nesse momento, devemos estar despidos. Devemos olhar de fora e, em muitos casos, teremos que domar a nós mesmos, para, quem sabe, chegar a respostas
que nos serão valiosas para engrossar as ideias, para que um futuro diferente venha surgir das cinzas desse momento difícil. O século XXI se levantou como um mundo completamente novo. A tecnologia que explodiu na segunda metade do século passado não teve precedentes na história conhecida e modificou completamente o mundo como entendíamos. A velocidade das mudanças está fora da nossa compreensão e não houve espaço suficiente para que nós assimilássemos todos os aspectos dessas mudanças. Elas foram despejadas garganta abaixo, sem preocupações com possíveis efeitos colaterais. O Dr. Javier Fils Pérez, professor de psicologia da Universidade Europeia de Roma, é um estudioso da chamada Quarta Revolução Industrial. Pérez é categórico ao afirmar que esse movimento tem matado culturas e suas tendências têm um ciclo de vida de apenas 8 meses. Obviamente que somos bombardeados de informações a respeito dos pontos positivos das novas tecnologias, de carros autodirigíveis, de robôs na medicina, de sistemas biológicos sendo impressos por impressoras 3D, das novas possibilidades e facilidades para a vida humana. Dentro de tudo isso, não foi medido o impacto que essa revolução, que não é só industrial, é tecnológica, econômica e tem influência sobre todas as pessoas e sistemas do nosso planeta. Como profissional da área de tecnologia, jamais me colocaria como opositor à Quarta Revolução. Não o faria e, se o fizesse, seria simplesmente atropelado, como serão os profetas do Apocalipse que simplesmente pregam o fim da humanidade que dará lugar a robôs e inteligências artificiais. Muita calma nessa hora, e isso vale para os céticos e para os ultra-otimistas. É preciso ouvir pessoas como o Dr. Javier, é preciso olhar para o todo. Só assim teremos condições de mitigar os efeitos colaterais. O passo à frente já foi dado e é impossível um recuo. Obviamente que a pandemia 2020 é um desses efeitos colaterais. Pode ser o primeiro e o último. Isso vai depender de como o ser humano vai se comportar daqui para frente, do como ele vai encarar o seu papel no meio da quarta e da quinta revolução que certamente virá. Podemos apoiar escolhas que levarão tudo em frente sem fazer reflexão alguma, sem pensar na humanidade, sem considerar as doenças e a fome que ainda não foram erradicadas, acreditando que alguns morrerão em prol de uma causa maior. Obviamente, sempre na falsa certeza que os que morrerão não serão os nossos entes queridos, pessoas próximas ou nós mesmos. Ou vamos olhar para o todo, descobrir uma forma de fazer com que a humanidade caminhe toda ela no mesmo passo, que os inegáveis benefícios da Quarta Revolução beneficiem toda a humanidade, e não somente alguns poucos. A velocidade com que a Quarta Revolução nos apanhou foi de um tamanho que não estamos psicologicamente preparados para assimilar. Com um olhar leigo sobre tudo, já identificamos um aumento no número de suicídios em todas as faixas etárias. Uma simples pesquisa na própria internet vai apontar o espantoso crescimento das doenças mentais em toda a população. A depressão e a ansiedade estão tomando conta de um número inacreditável de pessoas, sem falar nas doenças psicossomáticas que estão matando. Aí podemos encaixar os vários tipos de câncer e as doenças cardíacas que matam cada vez mais cedo. O Dr. José Carlos Carturan trabalha com desenvolvimento humano, tem colocado que a humanidade passa por um reboot. Concordo com Carturan. Aliás, várias filosofias espiritualistas e até religiosas têm versado há muito tempo sobre o momento que atingimos em 2020 e a ideia é essa mesmo. Um momento que nos obrigará a parar para pensar, a entender qual foi o nosso papel em tudo isso e qual será o nosso papel em um novo mundo que certamente se erguerá. Esse reboot acontece toda vez que a própria humanidade se coloca em risco. Aconteceu na Idade Média, quando logo após a peste negra, que praticamente dizimou a Europa, tivemos a Renascença e o fim da Idade Média. Aconteceu no dilúvio, que não é relatado apenas na Bíblia, mas em todas as filosofias e culturas antigas, e até mesmo a Atlântida de Platão. Não quero suscitar uma discussão sobre crenças, mas sim sobre fatos reais ou metafóricos.
Em As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, o controverso roqueiro baiano traz uma explicação lúdica muito interessante. Buliram muito com o planeta, e o planeta, como um cachorro eu vejo, se ele não aguenta mais as pulgas, se livra delas num saculejo. Vou usar de outra metáfora. A humanidade em tempos de quarta revolução industrial caminhava na velocidade do som, com pretensões de muito rapidamente atingir a velocidade da luz, pensando apenas em chegar mais rápido possível ao futuro, sem levar em consideração os efeitos que deixam seres humanos pelo caminho, que exploram os recursos naturais de forma não sustentável e que põe em risco milhões de vidas pelo planeta, gerando fome, doenças e desigualdade. No entanto, no final de 2019, alguém pisou com toda a força no pedal do freio. A freada brusca nos jogou contra o para-brisas. Obrigados a essa parada brusca, ainda tontos, temos que nos colocar de pé e novamente fazer o carro andar. Muitos se machucaram. É preciso dar assistência aos feridos. É preciso nos enlutar pelos possíveis mortos. É preciso curar as próprias feridas. Depois de tudo isso, uma profunda reflexão deverá ser feita, antes de pegar novamente a estrada.